Na Secretaria Regional da Educação e Cultura lidamos cotidianamente com educação, cultura e desporto. Neste contexto, cabe-nos um papel determinante na governação dos Açores, porque lidamos essencialmente com crianças, adolescentes e jovens que, vindos de um passado ainda próximo, já projetam um amanhã também próximo que todos nós queremos que seja construído sobre alicerces de maior razoabilidade e de muito maior justiça. Comecemos pela educação. A educação do presente determina a sociedade do futuro. Assim, no respeito pela tradição, o mesmo a dizer pela herança do passado, que aporta ensinamentos indispensáveis, erguemos a alavanca da inovação que garante sustentabilidade na construção do futuro. Dois princípios presidem a nossa ação. A inclusão, afinal, uma consequência da escolaridade obrigatória, e a exigência para que os mais pobres tragam da escola um acréscimo de oportunidades. No termo de tudo isto, ou seja, a saída do secundário, independentemente da prossecução de estudos superiores, pugnamos pela formação de cidadãos livres, autónomos, responsáveis e conscientes, logo capazes de pensar de forma crítica, porque acreditamos que o poder da reflexão soluciona todas as dúvidas, todos os exames. Na educação, o maior desafio de hoje consiste em incutir no espírito dos mais novos a convicção de que vale a pena estudar. Porque, como recentemente escreveu Guilherme de Oliveira Martins, que foi Ministro da Educação, a distinção entre o desenvolvimento e o atraso está precisamente na aprendizagem. Na educação, embora só atingível a prazo plurianual, jamais anual, a prioridade consiste na convergência das habilitações académicas e profissionais com as dos cidadãos de todos os Estados-membros da União Europeia. Por outras palavras, guiamo-nos pela dita Estratégia 2020, que possui dois objetivos: a promoção do sucesso escolar e a redução do abandono escolar precoce. Foi por isso que implementámos o Pró-Sucesso Açores pela Educação, um programa de promoção do sucesso escolar que retoma e aprofunda ações herdadas do passado e que define e desenvolve estratégias para o futuro. Pensado a prazo, de concreto a um prazo de 10 anos, porque em educação estamos num reino de melhorias lentas, embora seguras. Ao cabo do primeiro ano de implementação, o Pró-Sucesso evidencia alguns indicadores positivos, mesmo muito positivos, que até obrigam ao reforço da vigilância para que ao progresso não suceda qualquer regressão. Entre eles, a melhoria dos resultados a matemática no primeiro e no segundo anos de escolaridade e as taxas de transição e de conclusão do básico e do secundário, que em 2015-16 atingiram algumas metas previstas para 2020-21, com 5 anos de antecedência. Por influência das leis da demografia, por cada ano que passa, assistimos ao decréscimo do número de estudantes, um fenómeno só artificialmente contrariado pelo alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Nem por isso a escola diz respeito a menos gente. De facto, a par da formação das crianças, dos adolescentes e dos jovens, importa também o fomento da aprendizagem ao longo da vida, através da educação de adultos para a conclusão de estudos por falta de oportunidades no tempo próprio, para a atualização de conhecimentos por força do imperativo da mudança de atividade e de procedimentos na sociedade contemporânea. Na concretização destes desígnios, mais do que as infraestruturas, releva o nosso empenho nos recursos humanos. Neste caso, importa destacar o óbvio e o essencial. Antes de mais, dizer que os estudantes são a nossa única prioridade. Além disso, o Governo não pode fazer tudo sozinho. Os professores são os nossos principais parceiros no propósito de que cada jovem leve o seu futuro da escola, jamais deixe o seu futuro na escola.
Pela formação, há que incutir-lhes novos instrumentos de intervenção. Pelo estímulo, há que incutir-lhes ânimo indispensável. As famílias são também nossas aliadas, embora haja tarefas que no passado as famílias podiam cumprir e que no presente já não podem cumprir. Mas mesmo assim, os pais possuem um papel determinante na educação dos filhos. Atentos aos alunos, disponíveis para os professores e acolhedores das famílias, levaremos a bom fim a ação educativa. Passemos à cultura. Enraizada na matriz portuguesa, dada a introdução das ilhas na marcha da civilização por ação do Portugal dos descobrimentos e condicionada pela imensidade atlântica, dada a participação das ilhas no conhecimento e na utilização do mar, a cultura açoriana é essencialmente filha da história e da geografia, isto é, de uma vivência de mais de meio milénio num ambiente dísparo continental. Nesta época de globalização, no arquipélago como no demais mundo, a conformidade de práticas e de representações suscita uma uniformidade artificial avessa ao reconhecimento das especificidades. Assim, por razões acrescidas, a individualização de uma identidade cultural como a nossa constitui uma mais-valia. Além disso, no Portugal de hoje, como bem sublinha Eduardo Lourenço, os Açores são o território e a realidade mais singulares, sem par nas diversas, mesmo nas recônditas, parcelas do continente. Por isso, enquanto para as partes metropolitanas se reivindica ocasionalmente a regionalização, as ilhas desfrutam constitucionalmente da autonomia que possui necessariamente por alicerce uma identidade cultural muito específica. Na cultura movemo-nos simultaneamente pelo passado, cuja herança importa preservar, e pelo futuro através de um esforço de dinamização das instituições culturais, através de um estímulo à criatividade dos nossos agentes culturais. Na convicção de que o Estado não pode e não deve fazer tudo sozinho, ressalta a necessidade da cooperação dos particulares. O mesmo se diga da indispensabilidade da colaboração entre diversos departamentos governamentais, sobretudo num tempo em que a extensão cultural constitui uma alavanca da sustentação do turismo e da preservação do ambiente. Alguns exemplos certificam o nosso programa de ação cultural. A criação da rede de museus e coleções visitáveis dos Açores, que foi e ainda é catapultada por um programa de construção e de revisão de museografias que está em vias de garantir a cada uma das ilhas uma unidade museológica com dimensão apropriada e qualidade inegável. A defesa do património móvel e imóvel, decorrente da aprovação ainda recente de legislação que salvaguarda melhor os conjuntos arquitetónicos, os edifícios singulares e os objetos, da incúria dos homens e dos cataclismos da natureza. Neste capítulo, a atenção redobrada deve ser dada ao património subaquático, bem patente na abertura de parques subaquáticos nas diversas ilhas dos Açores, para expor a nossa riqueza cultural, quiçá o principal santuário mundial da arqueologia marítima. Finalmente, no desporto, mantemos-nos fiéis à convicção de que as atividades físicas desportivas são um direito de todos e jamais um privilégio de alguns. O objetivo consiste em manter uma taxa de participação desportiva absoluta equivalente a sensivelmente o dobro da média nacional. Porém, em todo o desporto e também no desporto açoriano, a competição é o paradigma da excelência. Através do apoio às atividades competitivas e do fomento do alto rendimento, o projeto é igualmente ambicioso e reside, para além da representação em competições regionais, nacionais e internacionais, em colocar atletas dos Açores na disputa pela entrada nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como já sucedeu no verão passado no Rio de Janeiro. Considerando que, na perspectiva da União Europeia, o investimento em infraestruturas desportivas é uma prioridade negativa, à qual não se podem alocar fundos comunitários, a assunção de duas obras em fase de conclusão, o Pavilhão de Judo de São Jorge e o Polidesportivo de Santo Espírito em Santa Maria, para além do apoio às atividades desportivas, tudo às expensas do ORA, diz bem do envolvimento do Governo Regional, através da SEREC,
na dinamização do desporto nos Açores. O plano de 2017 da Secretaria Regional de Educação e Cultura encontra-se desta vez consignado a um mesmo programa, o 6, Educação, Cultura e Desporto. No geral e comparativamente a 2016, há um decréscimo do montante do investimento de 89.664.854 euros para 79.015.212 euros, reduções que ocorrem na educação e na cultura, não compensadas pelo acréscimo no desporto. Este quadro não corresponde a uma menor aposta do Governo Regional dos Açores na Secretaria Regional da Educação e Cultura e particularmente na educação e na cultura. Com efeito, as reduções nestas duas áreas decorrem simplesmente da conclusão de obras que se achavam em fase de investimento intensivo, mais do que propriamente pela redução do número de empreitadas. Casos na educação das escolas Gaspar Frutuoso na Ribeira Grande e das Lajes do Pico, inauguradas no início do atual ano letivo, e na cultura da Biblioteca de Angra, igualmente inaugurada em setembro passado. De resto, na generalidade dos projetos, são mais as ações que aumentam a dotação do que aquelas que reduzem a dotação. Interessante a verificar, e creio que é isso que mais interessa, que na educação, na cultura e no desporto, o investimento global em 2017, no começo da atual legislatura, é idêntico ao investimento global de 2013, no começo da anterior legislatura, a prognosticar uma evolução em crescendo com o desenvolvimento e a conclusão dos projetos e das empreitadas. Na educação, o investimento global é de 54 milhões de euros, um montante adequado à evolução das construções escolares, que registra acréscimos nas escolas Canto da Maia e da Calheta em fase de obra e na Escola das Capelas em fase de concurso para empreitada, que se espera tenha desenvolvimento na segunda metade deste ano. Nos demais estabelecimentos escolares indicados, as tarefas consistem essencialmente no lançamento, na conclusão e na revisão de projetos com menor impacto financeiro imediato. De resto, em matéria de construções escolares, destaca-se o acréscimo das dotações para a beneficiação e a reabilitação de instalações escolares, um investimento a reforçar ainda mais a médio prazo, uma vez concluído o parque escolar da região. A comprovar a atenção concedida pelo Governo à educação, assinala-se as dotações acrescidas dos projetos, apoio social que cresce pelo segundo ano consecutivo de 9 milhões para 9 milhões e meio, agora 10 milhões de euros, equipamentos escolares e tecnologias de informação que inclui a transferência de verbas para os fundos escolares para acudir a necessidades de aquisição de equipamentos e tecnologias didáticas e projetos pedagógicos como garantia do desenvolvimento do processo. Na cultura, o investimento global é de 13 milhões de euros. No projeto 6.7, Dinamização de Atividades Culturais, há um acréscimo de fundos, já que nas suas 8 ações não há redução de verbas, havendo sim a manutenção da dotação em 3 casos e o acréscimo da dotação em 5 casos, nas escolas de formação, na rede de leitura pública, na Orquestra Regional Açores Banda Lira Açoriana, na dinamização cultural e no Programa Regional de Apoio às Sociedades Recreativas e Filarmónicas Torefil. Já no projeto 6.8, Defesa e Valorização do Património Arquitetónico e Cultural, a redução de fundos decorre da conclusão da Biblioteca de Angra, antes do começo da empreitada do Museu Francisco de Lacerda, em fase de obtenção de visto do Tribunal de Contas e que, conjuntamente com o Núcleo Museológico de Vila do Porto e o Ecomuseu do Corvo, cumprem o propósito de dotar todas as ilhas dos Açores de uma instituição museológica de qualidade. No desporto, o investimento global é de 10 milhões de euros, comparativamente a 2016, mais 380 mil euros, mais 3,63%, integralmente suportado, como se disse, pelo HORA. Afora um acréscimo de quase 300 mil euros para a conclusão do pavilhão de Judo de São Jorge e do Polidesportivo de Santo Espírito em Santa Maria, certo é que aumentam as dotações dos projetos Atividade Física Desportiva, Desporto Federado e Infraestruturas e Equipamentos, a que acresce um novo projeto, iniciativas transversais às diferentes áreas do desporto, com 4 ações novas: promoção do desporto, formação técnica, simplificação de procedimentos e desmaterialização de processos e modernização de apetrechamentos.
Em conclusão, os meios financeiros adstritos a esta proposta de plano e de orçamento para 2017 possibilitam o desenvolvimento da educação, da cultura e do desporto, as áreas integrantes da Secretaria Regional da Educação e Cultura. Muito obrigado.